Olá, meus queridos irmãos. Então vamos ao nosso segundo vídeo, nosso segundo encontro. No vídeo anterior eu falei sobre o homem, a diferença entre homem e mulher, e nesse nós vamos falar sobre o que é ser homem, o que é esse bicho homem, o que é que compete, o que é que faz parte, desse ser homem. Nós temos geralmente algumas dúvidas sobre algumas coisas, algumas posturas que culturalmente nos foram colocadas, nos foram impostas algumas coisas, culturalmente. Nossa cultura tende a nos dizer um padrão de masculinidade, a ser um padrão de masculinidade. Eu não sei como é nas outras regiões do país, mas aqui no Nordeste, geralmente o pai diz muito ao menino: menino, seja homem, seja homem, eles falam assim, seja homem. Tem muita essa questão da afirmação. Isso tem que fazer algumas coisas para provar que é homem. Essa questão do ritual de passagem também. Mas aí, eu falei no vídeo passado sobre o que era violência e agressividade, que eram coisas diferentes. O homem, por causa da testosterona, nós, por causa da testosterona, tendemos a ser mais agressivos. E essa agressividade, nós não vamos entender a agressividade como um ponto negativo, mas como algo, uma coisa positiva, uma agressividade positiva. A agressividade negativa é violência, mas a agressividade positiva faz com que nós, como homens, respondamos muito mais rápido aos impulsos de uma situação. Por exemplo, está você e sua namorada, sua esposa, sua amiga, ou com outras pessoas, enfim. E alguém tenta assaltar vocês. Aí você percebe ali que o cara não está armado e você vê, vou bater nesse cara. Essa agressividade faz com que a gente tome uma decisão, que a gente vá ali e partir em defesa. Não estou dizendo aqui que você tem que reagir a assalto, mas entenda, numa situação hipotética, numa situação de risco, o homem, essa agressividade masculina faz com que nós reajamos, A gente tem a reação de defesa, porque é algo muito próprio da nossa psique, da nossa concepção psicológica, de reagirmos, de agirmos, de protegermos. É próprio do homem proteger. Não é à toa que o corpo masculino é maior que o corpo feminino, por causa dessa ideia da proteção. E isso não diminui a mulher, de forma alguma. Isso não quer dizer que ela seja menos capaz, mas quer nos dizer que nós temos uma responsabilidade maior por causa do ser homem, por causa dessa missão de ser homem. Então a agressividade, a testosterona causa em nós essa agressividade para que possamos responder mais rápido às situações chaves, às situações limites. Ou seja, nós tomamos decisões muito mais rápido. Isso é próprio da nossa agressividade, que é diferente da violência. A violência é uma deturpação da nossa natural agressividade. Ou seja, é a ação irracional da nossa agressividade. A nossa agressividade trabalhada de forma racional, ela nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a dar passos, a caminhar, a trabalhar, a se cansar mais, a ir além, a fazer mais força, aquela coisa ali do quando ele pega um peso forte, não está ali na academia, quem faz academia, e aí o cara vai levantar ali 200 quilos, então ele dá um grito. Esse grito é a agressividade, é a força masculina, a agressividade masculina para exercer uma grande força, levantar uma grande força. Já a violência não. A violência, acho que não precisa nem comentar, que é essa desordem da nossa agressividade natural e que fere o outro, enfim. Que às vezes é necessário agir com agressividade e com violência. A gente não vai defender nossa família, nossa esposa, nossa namorada e nossos amigos, enfim. Não vamos defender as nossas coisas, aqueles que amamos, dando florzinha. Às vezes é preciso que a gente haja com violência.
né? É a legítima defesa. Mas vai ser violento o tempo todo, sair batendo em todo mundo. Mas se for necessário, né, cabe ao homem essa reação. Até porque nós somos formados para isso, para a luta. A testosterona nos impulsiona a lutarmos, né? Então, há essa diferença entre violência e agressividade, que é aquilo que a gente pode chamar entre ser homem e ser macho, que são coisas totalmente diferentes, certo? Essa ideia do ser macho, macho todo, fulano é macho, ela traz uma série de questões muito culturais, né? São deturpações do ser masculino, mas são questões culturais. Por exemplo, esse ser macho, né, traz para nós uma complicação. Para você ser macho, você tem que perder sua virgindade. Então a ideia, a concepção de castidade para um homem, se um homem ele é casto, ele não é macho, né? Não, como é que é isso, né? Quer dizer que você não transa, você não pega as menininhas, então você não é macho, não, né? São aí deturpações, né, culturais sobre o que influenciam diretamente no nosso ser homem. Explico já o que é o ser homem, né? Se diz que homem não chora, né? O macho não chora, né? Coisa de chorar é coisa de mulherzinha. A gente sabe que isso não é verdade, né? Quem é pai, né? Tem algum pai aqui com a gente nos assistindo que não chorou do nascimento dos seus filhos, né? Isso aí é uma coisa totalmente inconcebível, né? Homem chora e chora assim, né? Não vai ser uma mocinha também chorando aí, né? Por besteira, claro. Mas isso não impede que o homem chore, né? Que o homem não pode ter medo, né? Um outro, macho que é macho não tem medo, de forma alguma. O fato de ter medo não nos impede de ser homens, quando ele não nos paralisa, né? Ter medo todo mundo tem medo da morte, tem medo, né, de acidente, tem medo de tiro, tem medo de facada, enfim, todo mundo tem medo. Mas esse não ter medo, essa coragem que não é coragem, né? Porque a coragem é mesmo com medo você enfrentar o desafio, isso é coragem. Quando você vai ali, não tenho medo de nada, você não é coragem, você é insensato, você não é corajoso, você é insensato, né? Então essa ideia do macho é assim, é um homem insensato. Um outro tem que falar palavrão. Homem que é homem tem que falar palavrão, né? Bem coisa de boteco, bem coisa né? O homem tá jogando futebol, solta ali um palavrão ali, né? Chama um ao outro ali com algum palavrão. Mas isso não quer dizer que você não fale para você, eu não sou homem porque eu não falo palavrão. Não. Né? Essa é uma distorção que se faz acerca do ser homem. Porque o que é de fato ser homem? Existem três coisas que definem o homem ser homem, homem com H maiúsculo, né? Uma delas é a questão da honra. Homem que é homem, honra. Tem honra, valor, né? A honra é uma questão de valor. É um homem honrado, que cumpre os seus compromissos, que cumpre a sua palavra, que se compromete com algo e cumpre, e faz, e vai. Então, se eu digo que eu vou ajudar na montagem de um evento, então eu sou homem, eu vou. Isso é ser homem, né? Surgiu um imprevisto, né? Mas eu vou me esforçar para ir, vou tentar ir. Isso é ser homem, né? Isso é ter valor, isso é ter virtude. O homem de verdade, diferente do ser macho, do machão lá, o homem de verdade tem virtudes. A virtude da pureza é uma virtude profundamente masculina, né? Que é muito mais macho aquele que consegue dominar os seus instintos do que aquele que vive como um animal. Vejam que há uma grande diferença nisso. Os valores, né, que são ali colocados. A honestidade é um valor que faz parte do ser homem, né? O homem que cumpre a sua palavra, isso é honra, isso é virtude, isso é valor. Cumprir a sua palavra, honrar seus compromissos, pagar as suas contas. Você tem que pagar as suas contas. Você vai ficar fazendo conta, pegando emprestado e não pagar, esquecer de pagar. Você tem que pagar. É papel do homem, coisa de homem,
pagar suas contas, honrar seus compromissos. Responsabilidade com as coisas que nos são confiadas. Quando Deus criou o homem, ela vê a narrativa no Gênesis, Deus disse ao homem que o homem nomeasse, dê nome a todas as coisas. Por quê? Porque o dar nome implica numa responsabilidade sobre aquilo. Então Deus deu ao homem a graça de nomear, dar nome a todas as coisas e, claro, deu ao homem a responsabilidade de cuidar de todo o criado, de cuidar também da mulher, né, de proteger, de zelar os filhos, a esposa, né, a mulher, enfim. Então vejam que há uma grande diferença entre ser homem e ser o macho. Né? Não sei como é que vocês dizem isso em outras regiões do país. Né? Mas tem essa questão do homem e do machão. Você não precisa ser machão, você tem que ser homem. Não como ser machão, não. Seja homem. Honre suas calças, seus compromissos. Tenha virtude, tenha valor. Seja um homem de valor. Né? Não seja um homem desbocado, solto por aí. Não, de forma alguma. Né? A fineza, a educação é própria do homem. Né? A gentileza, o abrir a porta do carro para a mulher sair, seja sua esposa, sua mãe, sua filha, sua amiga. Abrir a porta do carro, abrir a porta, ter a iniciativa de abrir a porta, a iniciativa de pegar uma coisa. Às vezes a gente vê as pessoas chegam, né, na nossa realidade de Shalom, chega lá a irmã carregando cheio de peso, cada um olha e ninguém faz nada. Isso não é ser homem. Né? O homem, ele vai usar a sua agressividade para tomar a iniciativa. Vai fazer o quê? Vai usar a sua agressividade para tomar a iniciativa e dizer assim: minha irmã, eu posso carregar, eu te ajudo. E se ajudar. Né? Ver ali alguém necessitado e ajudar. Ter iniciativa, ação. Isso é ser homem. A nossa testosterona nos projeta isso. Mas a nossa covardia muitas vezes faz com que a gente não cumpra esse nosso papel. E essa diferença, né, entre o homem e ser macho, esse ser macho traz uma visão redutiva da nossa sexualidade. Somos levados a ter essa visão menor da sexualidade. Como assim? Quando nos falam, né? Homem que é homem pega todo mundo, pega todas as meninas, nós estamos colocando, se coloca, nós não, né? Se coloca sobre o homem um peso muito grande, no sentido de promiscuidade. Ou seja, um homem que é homem, né, ele pega todo mundo. Então, não importa se ele é casado, se ele é solteiro, ele tem que pegar. Né? Então, a satisfação e o prazer, que são termos que hoje estão desvirtuados, mas são realidades divinas, queridas por Deus. Deus fez o homem capaz de sentir prazer, capaz de satisfazer-se, né, sexualmente, porque é uma participação divina, é onde nós participamos no dom divino da vida. O ato sexual, o ato conjugal, é onde se coparticipa. Junto com Deus se gera a vida, se coparticipa da criação. E essas mentalidades deturpadas sobre o que é ser homem nos trazem visões redutivas, reduzidas e deturpadas e decaídas, desordenadas sobre a nossa sexualidade. Então isso gera adultério, né? O homem casado, ele não consegue satisfazer-se só com a sua esposa, então ele precisa ir, né, à procura de outras. Masturbação, que é um problema seríssimo entre os homens mais jovens e até entre homens mais velhos e casados também, que é algo muito mais grave. A masturbação cometida por homens casados, porque fecha o ato em si, né, a si mesmo, reduzido a si mesmo. Ainda em adolescentes jovens, né, que estão naquela explosão hormonal, uma certa descoberta, ele tem um menor prejuízo em relação, digamos, do pecado. Né? Continua sendo um ato desordenado. O catecismo diz que a masturbação é um ato desordenado em si. A própria natureza da masturbação é desordenada.
Então, só umazinha aqui só para aliviar, porque eu sou jovem, ele tem 14 anos, estou me descobrindo. Não, pecado é pecado, é um ato desordenado. Mas é algo muito sério essa dimensão. Por quê? Por causa da pornografia. Né? Uma coisa leva a outra. A masturbação leva a pornografia leva a masturbação. Né? E essas duas combinadas geram um outro problema muito sério para nós homens, que é o usar do outro, do corpo da mulher, do corpo de outra pessoa, apenas por prazer, por satisfação sexual. Então a gente percebe que o ser macho, né, o ser machão, homem que é homem, pega todo mundo, isso vai gerando em nós uma desordem cultural, né? E essa cultura gera em nós grandes prejuízos no nosso ser homem, porque nós começamos a viver em torno disso. Sejamos jovens, sejamos velhos, homens maduros, né? Isso tudo está em volta do nosso ser masculino. Uma outra visão redutiva da sexualidade é a preocupação com o tamanho do pênis, do órgão. Por causa da pornografia, aumentou-se, né, ainda mais essa preocupação. Porque se vê lá aqueles atores com aqueles negócios enormes, né? E aí o cara se vê, olha pra si, tem aquela mixariazinha, vai dizer, puxa vida, né? Isso aqui, não sei o quê. Então se causa essa insatisfação sexual. O cara tá o tempo quer se comparar àqueles atores, né? Quer ter aquelas performances. Quando na verdade isso né? Saiba que aqueles caras ali, eles são pontos fora da curva, eles não estão dentro da média, né? A média do órgão de pessoas normais, comuns, certo? Então não é todo mundo que tem aquilo ali, não. São poucos que tem aquilo ali, certo? Que aí eles usam de forma desordenada, né? Até porque o órgão feminino, a vagina, o canal vaginal, o canal sexual, ele tem entre 15 a 16 centímetros de profundidade. Então o órgão muito grande acaba machucando a mulher. Não é essas coisas todas também não, essas vantagens todas não, né? E a mulher só sente prazer ali entre 5 ou 6 centímetros de profundidade. Os nervos que causam mais prazer estão entre 5 e 6 centímetros de profundidade da vagina. Então essa preocupação com o tamanho, não se preocupe, né? Isso é apenas mais uma deturpação, mais uma desordem. Um outro é o medo da impotência, né? Porque se diz todo, né? Homem que homem não falha, né? O medo de ser broxa, não sei qual é a palavra que vocês usam para aí. Medo de ser broxa, né? Isso causa uma perturbação psíquica muito forte no homem. Gera ansiedade, gera, né, muitas outras coisas, entre elas a ejaculação precoce, a ansiedade em ejacular. Então vejam que só esse negócio de entre ser macho, quanto tem causado problemas psíquicos em nós, psicossomáticos nos homens, em nós homens. Porque nós não entendemos ainda o que é satisfação e o que é prazer, né? Ordenados. Porque o prazer desordenado, ele gera instrumentalização. A satisfação ordenada é o amor focado no outro. Então é sempre uma satisfação focar o meu amor no outro, né? No meu cônjuge, né? Se sou um homem casado. Então no ato conjugal o que deve prevalecer é a satisfação em fazer o outro, né, sentir prazer. O prazer é divino, o prazer é querido por Deus. Não é pecado sentir prazer, né? Não é pecado sentir desejo por alguém, né? Sentir não é pecado, pecado é consentir, né? Aos rapazes aí solteiros, você está ali e vê aquela moça bonita, sente algo por ela, às vezes até uma atração física que tende ao sexual. O sentir aquilo não é pecado. O pecado é você consentir com aquilo. Ou seja, você permanecer com aquilo. Sentir, opa, né? Dá aquela... Olha para baixo, olha para cima, né? Olha para uma peça de carro, sei lá, qualquer coisa aí. Desvia o olhar, desvia o pensamento. Certo? Isso aí. Sentiu. É natural. Que bom que você sente isso. Se você não sentir, aí que havia um problema em não sentir, né? Há um problema em não sentir. Mas consentir é que é o pecado, certo? Então, a satisfação é sempre em vista do outro, o prazer,
né, sempre em vista do outro. E aí nós entramos num outro ponto, né, muito complexo também, que são as faltas de modelos efetivos de masculinidade. Hoje as nossas famílias estão muito desestruturadas, né? Isso aí é óbvio, nós vemos. Eu sou fruto de uma família desestruturada, meus pais se separaram quando eu tinha 16 anos, né? E apesar de já ter 16 anos, em muitos aspectos da minha vida, a falta do meu pai trouxeram prejuízos que eu precisei ir atrás, preciso correr depois, né? Entender, e aí a caminhada, a própria caminhada dentro da comunidade me ajudou muito a crescer nisso. Mas modelos efetivos, né, de masculinidade, o pai é muito importante, é o primeiro modelo efetivo. Depois vem o avô, o tio, os primos, né, um primo mais velho, um amigo mais próximo, às vezes um professor e etc. Esses referenciais são muito importantes. O menino vai olhando para esses referenciais e vai aprendendo a ser homem, seja de forma positiva ou negativa, certo? Ou aprender a ser homem, aprender a ser macho, né? De forma positiva ou negativa. Mas é importante termos esses modelos. E a falta desses modelos causa um grande problema que nós percebemos hoje, que é a desvirilização. Né? Quantos homens sem virilidade, né? Molinhos, assim, afeminados. Que isso não quer dizer que ele seja homossexual. O fato dele ser afeminado não quer dizer que ele seja homossexual. Mas ele pode ter tido dentro da sua história alguma, né, situação em que ele não teve um referencial masculino presente. O pai foi embora, o pai ausente, enfim. E aí ele ficou mais afeminado. Não quer dizer que ele seja homossexual, né? Nem sempre um homem afeminado significa que ele seja homossexual. Ele pode apenas ter tido uma falta de modelos efetivos de masculinidade, certo? E aí, infelizmente o vídeo é curto, não dá para falar sobre tudo, né? Mas nós podemos no nosso bate-papo falarmos sobre os vícios da pornografia, da masturbação, do sexo desregrado, e pode falar com mais profundidade. Podemos falar das questões da imaturidade, né? Que eu falei um pouco, mas a gente pode descer mais no meio da responsabilidade, do não sair de casa, né? Cara com 30 anos morando ainda com a mamãe, solteirão, né? Não mora com a mamãe, não trabalha, mamãe e papai que sustentam, né? O medo de envelhecer, tá? Quer sempre ser boyzão, né? Não sei como é que vocês dizem aí. Não é aquele cara que quer ser sempre meninão, 40 anos nas costas, ele veste como um menino de 15, 16, se comporta como um menino de 15, 16. A inconsistência profissional também é um sinal de imaturidade. Mas isso aí a gente pode fazer, pode tratar desses assuntos no nosso bate-papo lá no Meet no dia 25, certo? Dia 25, vamos fazer aquele bate-papo aí bem aberto. Leve as perguntas do seu primo e do seu amigo, né? Não tem, né? As questões. Pode ser assim, ó, o meu primo tem problema com masturbação, como é que ele pode resolver isso aí? A gente vai conversar sobre isso, falar um papo bem aberto, ok? Então, ó, dia 25 no Meet, espero você. Chame aí, né, outros amigos seus, irmãos do grupo de oração, né, enfim, amigos da célula, amigos da rua. Vai ser pelo Meet, vai ser um bate-papo muito legal, pessoal, e depois vai colocar as informações de como a gente vai se encontrar pelo Meet, ok? Vai ser muito legal, vamos conversar sobre tudo, é papo aberto, coisa de homem, papo aberto, certo? Sem frescura, sem medinho, sem mimimi, né? Sem coisa de Enzo, nada de Enzo, certo? Sem Enzos. Vocês conhecem essa nome do Enzo, que é o menino criado de apartamento, criado pela avó, frescalhadinho, que toma gagalzinho ainda, né? Ok? Então a gente se encontra no Meet, dia 25. Valeu, meus irmãos, Deus os abençoe, Shalom!